Dando sequência às entrevistas de Menorá na TV com os pré-candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nós hoje recebemos com muita alegria, com muita honra e com muita satisfação a pré-candidata pelo Partido Novo. Você conhece o Partido Novo? Ele é novo. Hoje você vai conhecer Carmen Migueles. Ela também preenche as cotas de mulheres na política da cidade do Rio de Janeiro. Ela vai ser, se o partido confirmar, candidata, mulher, à disputa pela governança da cidade maravilhosa. Carmen, tudo bem com você? É um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV. Obrigada, Ronaldo. Obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Carmen, Partido Novo. Pré-candidata novíssima. Explica ao nosso telespectador o que é o Partido Novo e como você resolveu ser pré-candidata à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O Partido Novo é um partido criado por cidadãos comuns que tem por objetivo abrir espaço para que o cidadão comum possa participar da política. A ideia é que não existe sociedade democrática de fato se um cidadão qualquer não pode pensar em concorrer e se candidatar para uma vaga na administração pública, ou porque as estruturas dos partidos são muito pesadas e carregadas, ou porque você precisa de verdadeiras fortunas para concorrer. Então, o Partido Novo, nesse cenário, está entrando para discutir, para propor alternativas do tipo, sim, o cidadão comum deve poder participar, deve ser possível fazer uma campanha com baixíssimo orçamento, e nós somos contra, por isso, tanto as doações de empresa quanto o fundo partidário, porque nós achamos que os cidadãos precisam se envolver na política e precisam contribuir para os partidos que lhes representam. E eleger alguém, ou porque empresas milionárias estão financiando a sua campanha, ou eleger alguém com dinheiro de outra pessoa, que é a questão do fundo partidário, né? Imagina, Ronaldo, você não concorda com as minhas ideias, mas eu tenho direito e acesso ao seu dinheiro via fundo partidário, coletado na forma de imposto para financiar a minha campanha. Nós somos contra isso e nós montamos um partido, então, com processo seletivo interno, para que cidadãos comuns pudessem entrar no nosso site, dizer eu quero concorrer, eu quero me candidatar, e o partido montou bancas, agora em 4 capitais, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, para fazer o processo seletivo dos primeiros vereadores e do candidato para o executivo municipal. Carmen, existem questões que são filosóficas e essas questões elas se tornam práticas quando um partido como o seu resolve tomar determinadas decisões e fugir dessas formas atávicas, antigas, já fora de propósito, que existem no Brasil de se fazer política, e o partido começa uma nova etapa e monta a estrutura que vocês montaram e sai com uma pré-candidatura para confirmar essa pré-candidatura num futuro próximo. Praticamente, independente das questões filosóficas, como o Partido Novo imagina resolver questões como a violência no Rio de Janeiro, os moradores de rua do Rio de Janeiro, a falta de saneamento básico no Rio de Janeiro e por aí afora. Então, a pergunta é a seguinte: como governar o Rio? Nós fizemos um estudo sobre isso juntos, quebramos a cabeça e decidimos propor para a população uma política pública estruturada sob 5 pilares fundamentais, né? As obrigações e as necessidades maiores do cidadão carioca, de saúde, educação e segurança, por um lado, um esforço concentrado na solução de problemas de mobilidade urbana e de planejamento urbanístico para resolver um problema, que aí quando a gente pensa nas comunidades, quer dizer, as comunidades ou favelas, elas são soluções para uma absoluta falta de moradia nas regiões com maior planejamento. Então, nós pensamos em trabalhar nesses 5 eixos e trabalhar com uma matriz que, de muitas maneiras, reduziria o poder do Estado, aumentando a efetividade das políticas. E é um pouco isso que a gente quer fazer,
a partir de estratégias de integração, estruturação de vínculos de interdependência e aumento da inteligência com a qual os recursos são alocados. Então, de muitas maneiras, o que nós fizemos na questão da segurança pública está muito vinculada com isso. A primeira pergunta que nós nos fizemos foi: qual é o papel da prefeitura na segurança pública e se há um papel, de fato, para a prefeitura nisso, se a polícia militar pertence à alçada do Estado e se a Polícia Federal pertence à alçada do governo federal. Então, nós nos reunimos com vários especialistas em política pública de segurança, vários policiais militares e descobrimos pessoas absolutamente inteligentes, pessoas que estão fazendo doutorado na área, pessoas que têm pesquisas estruturadas e percebemos o desperdício de inteligência que há nesse setor quando, na realidade, essas pessoas não têm vez e voz. Quando nós fomos conversar com os especialistas, a primeira coisa que eles nos disseram é a seguinte: Carmen, o efetivo é muito grande no Rio, por incrível que pareça. São 11 mil homens lotados nas UPPs, são cerca de 8 mil homens na Guarda Municipal, são cerca de 8 mil homens na Polícia Federal, na Polícia Militar, isso sem contar com os efetivos de Polícia Federal e Polícia Civil. Se a gente soma o efetivo de policiais no Rio e divide o número de habitantes por esse efetivo, nós chegamos a um homem para cada 220 cidadãos. É uma proporção muito alta. No entanto, a efetividade tem sido baixa. Nós tentamos entender por quê. Uma das coisas que eles nos disseram é: essas forças não trabalham de forma integrada, então a gente não consegue gerar o máximo de sinergia nesses esforços. A gente tem uma dificuldade muito grande de capturar a inteligência desses projetos, como esse do policial militar que está fazendo um doutorado em política pública, e, de fato, modelar a gestão do conhecimento de forma inovadora para aumentar a efetividade, aumentando a inteligência e não os investimentos em força bruta. Quando nós conversamos com os especialistas sobre um tema que muita gente discute na cidade, que seria a possibilidade de armar a Guarda Municipal, todos eles disseram que essa ideia ela é contraproducente, ela aumentaria enormemente os gastos com segurança. Então, se nós aumentamos os gastos com segurança, estamos tirando recursos da educação, da saúde e de outras áreas, e, na realidade, pode aumentar o volume de fatalidades civis, a não ser que você criasse uma estrutura duplicada de treinamento da Guarda Municipal para usar os armamentos de uma forma eficiente. O que os especialistas nos disseram é: a Polícia Militar deveria ser a parte armada dessa história, e a Guarda Municipal, que está muito perdida sem uma identidade própria, poderia ser, de fato, essa inteligência em ordem pública e aquele braço da polícia que captaria as informações dos territórios e municiaria tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal com inteligência aplicada à desterritorialização do crime e à solução dos conflitos armados. Então, a maior parte dos especialistas acha que há desperdício na não integração, e se essas forças trabalhassem de forma interdependente, nós teríamos muito mais resolutividade, muito mais capacidade de trabalhar as causas. Uma das coisas que os especialistas nos disseram é: chegam armamentos e drogas no Rio de Janeiro que não são produzidos no Brasil. Tem problemas na fronteira, tem problemas de tráfico internacional de armas e drogas que desembocam aqui. Então, tentar trabalhar só o conflito armado dentro da cidade do Rio de Janeiro é a mesma coisa que pegar um paciente com uma infecção generalizada e tratar os sintomas. É necessário olhar para as causas de uma maneira estruturada e é muito importante ter estratégias emergentes que brotem do território e ajudem a municiar a Polícia Federal e a Polícia Civil com inteligência investigativa. Em termos práticos, o que esses especialistas recomendam é que se divida a cidade em quadrantes, porque o que eles vêm dizendo é: a violência, por exemplo, que nós encontramos na Rocinha é completamente diferente do tipo de violência que a gente encontra no Alemão. Não são as mesmas causas, não são as mesmas configurações, e quando a gente tenta fazer uma política pública geral para a segurança, na verdade a gente brinca de alvo ao tiro e não de tiro ao alvo. Quando a gente tem um mapa do território organizado por quadrantes, com uma inteligência clara de onde estão os criminosos
que tipo de estratégia eles estão utilizando, onde é que eles estão ancorando todas as suas estratégias, e a gente consegue, então, com inteligência máxima, combater a causa, a gente elimina um efeito cascata que esses indivíduos produzem sobre todo aquele território. Então, ao aumentar a inteligência, e mantendo, claro, não está recomendando nesse primeiro momento diminuir o efetivo, mas aumentando a inteligência, a ideia é que você consegue ter muito mais capacidade de solução do que se você pega o garoto que está correndo na rua, ao invés de pegar aqueles indivíduos que aliciam e formam esses garotos para ir para a rua. Uma outra questão que nós ouvimos dos especialistas falando de segurança pública é que eles acham muito importante reduzir a sensação de insegurança que é causada por uma questão de planejamento urbano e ordenamento urbano. Então, há regiões que estão degradadas, com pouca iluminação, com becos e cantos escuros, que aumentam a facilidade para cometer crimes e aumentam a sensação de insegurança dos cidadãos. Essa é uma questão que eles colocaram. Uma questão também é que o Comando de Operações Rio, né, o COA Rio, ele tem câmeras espalhadas pela cidade, mas ele não tem câmeras necessariamente colocadas de forma estratégica onde essas câmeras poderiam estar. E isso aumentaria a capacidade de monitoramento e vigilância de uma maneira robusta. Agora, tem questões de segurança. Eu visitei o Degase pessoalmente, fui conversar com alguns professores do Degase, que é a questão do menor infrator no Rio, e o que eles me disseram? Carmen, se você olhar, eles não chegam a 4.000. São 3.000 e poucos jovens que cometem crime de forma recorrente e que voltam para a rua e voltam para cá por uma dificuldade de endereçar a situação desses jovens. Muita gente chega e diz assim, tá, vamos reduzir a maioridade penal e vamos prendê-los. O que os professores dizem? Esses jovens, na enorme maioria, são jovens de famílias bastante desestruturadas, são jovens que são filhos de criminosos, então o jovem está no Degase, o pai está em Bangu 8, esse tipo de questão, a mãe também está presa. São jovens que passaram por uma experiência de violência física, sexual e emocional ao longo da sua história e que não foi possível recuperar a tempo, ou prender antes que eles virassem bandidos mais perigosos. Não prender, mas acolher, proteger e cuidar antes que o jovem chegasse naquele estágio de criminalidade. Nós fizemos um benchmark global, fomos ver como outros países resolviam o problema das crianças e jovens numa situação de vulnerabilidade. E o melhor caso que o Banco Mundial coloca é o caso de Israel, que tem a maior capacidade de recuperação desses jovens. Eles têm as fazendas juvenis, que é onde eles protegem o jovem da própria família. Então, no Brasil tem toda uma ideologia de que a favela é uma comunidade. Não é uma comunidade que cuida dos seus membros. Muitos desses jovens estão ali sujeitos a um volume de violência enorme, de abandono desde cedo. Uma das políticas seria criar uma escola municipal no melhor estilo dos colégios internos de outros países, que não seja uma unidade prisional, e que haja a possibilidade de acolher esse jovem quando ele vai parar primeiro num conselho tutelar, ou quando há uma denúncia de maus tratos e abandonos, ou quando os pais vão parar numa prisão e o jovem ainda é pequeno, ainda não cometeu esse crime, poder acolher e educar esse jovem, protegendo esse jovem da família. Na realidade, essa ideia ela é meio contraintuitiva de proteger o jovem da família, mas o que os professores do Degase disseram é, a gente vai tratando, às vezes eles chegam aqui tão carentes de conversa, de diálogo, de entendimento, que eles são maleáveis ainda a esse tipo de formação. Quando eles voltam para casa, eles voltam pior. Então, a ideia de que a prisão é uma fábrica de bandido, é claro que a situação ali é terrível, você tem meninos de diferentes comandos convivendo no mesmo espaço físico, isso gera um pânico horroroso para eles, mas a questão é que quando eles voltam para casa, eles têm vínculos de lealdade com os comandos, os pais estão em forte associação com o crime, e você tem um trabalho contínuo de enxugar gelo. Se fosse possível colocar esses meninos em escolas mais estruturadas, talvez a gente conseguisse o resultado que se consegue em Israel, que 80% desses meninos conseguem ser aceitos no exército.
que é a prova maior de que eles têm estabilidade emocional, física e intelectual para, de fato, fazer parte de uma sociedade maior. Então, essa é apenas uma das experiências e que nos leva a pensar sobre a importância de usar o patrimônio imaterial da cidade, os ativos intangíveis, os ativos de conhecimento espalhados nas diferentes comunidades da cidade, para tentar fazer propostas de maior efetividade usando os conhecimentos que estão espalhados. Carmen, o Brasil, queiramos nós brancos ou não, é um país de sociedade oriunda do escravismo. Os afrodescendentes, ou até africanos, que foram libertados, entre aspas, pela princesa Isabel, ao invés de receberem educação, saúde, proteção, moradia e condições de trabalho remunerado, foram jogados às ruas. O caso que nós temos hoje de violência urbana no Brasil inteiro é oriundo absolutamente desse descaso por esse grupo social, que é absolutamente também majoritário no Brasil. Como é que você enxerga essa questão? Então, Ronaldo, majoritariamente, mas não unicamente, há brancos envolvidos no crime. Quando você olha para as estatísticas do Rio de Janeiro, uma coisa que dá uma dor no coração terrível é você ver que nascem mais meninos do que meninas. Então, a natalidade masculina é maior do que a feminina no Brasil como um todo. E o número de meninos na população é maior até a faixa etária de 14 a 19 anos, que é quando você tem a primeira grande baixa de população masculina. Você começa a ver, então, uma redução nesse quadro e você começa a ver uma inversão quantitativa na direção das mulheres. A principal causa de mortalidade desses jovens é morte violenta, ou acidente, ou bala. Participação na criminalidade. Participação na criminalidade. Na verdade, quando a gente olha para isso e a gente fica pensando, tá, esse é um problema brasileiro. Não é. Você tem a experiência mundial com esse tipo de questão, você tem a questão dos grupos excluídos de imigração recente na Europa, você tem esse problema que é a exclusão, ela é muito dolorosa e a falta de perspectiva, a falta de acolhimento, de instrução, de discussão de valores, ela mantém as pessoas nesses grupos. Quando nós olhamos para a experiência internacional, em termos de política pública, o que o Banco Mundial recomenda hoje fortemente é projetos de suporte à maternidade. O que acontece no Brasil é bastante dramático nesse sentido, se a gente for olhar, 41% dos domicílios hoje já são sustentados por uma mulher sozinha. Ora, essa mulher, especialmente nas classes C e D, para poder sair de casa e ganhar a vida e não morrer de fome, precisa deixar essas crianças numa situação de vulnerabilidade social. Você tem uma taxa de abandono dos lares muito grande pelos homens e essas mulheres, então, acabam não tendo alternativa. O que o Banco Mundial diz é os programas de equidade de gênero, principalmente de suporte à maternidade, que combateriam aquilo que o Banco Mundial chama da maldição biológica, porque o bebê nasce na barriga da mãe e não tem outra alternativa. Combater isso seria a política pública mais efetiva para gerar inclusão social, combate à miséria crônica, melhorar a educação e melhorar a taxa de criminalidade, bem como externalidades negativas para o meio ambiente. Então, se nós conseguíssemos dar suporte para a mulher pobre trabalhar, deixando os bebês seguros, o que seria creches horário integral, nós resolveríamos uma boa parte desse problema, nós anteciparíamos a solução. Então, se nós conseguíssemos ter a totalidade das crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica acolhidas em creches públicas para que as mães pudessem trabalhar, nós teríamos o programa de maior efetividade. A falta de recursos para isso, teríamos que tirar de outros lugares. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorar na TV com a pré-candidata pelo Partido Novo à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Carmen Migueles. Não saia daí. Já já voltamos, eu quero conversar com a Carmen sobre o que ela pensa a respeito das drogas e se são as drogas proibidas que causam o tráfico, a violência e o que nós estamos verificando
não só no Rio de Janeiro, mas também em outras capitais, grandes capitais e pequenas capitais brasileiras. Não saia daí, já já voltamos com Carmen Migueles, pré-candidata à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Carmen, eu fui durante muito tempo contrário à legalização das drogas. Hoje eu sou completamente a favor, porque eu acredito que o tráfico de drogas acontece porque as drogas são proibidas. Assim como acontecia na lei seca nos Estados Unidos com o uísque, acontece hoje com a cocaína, com a maconha e com qualquer outro tipo de tóxico. Como é que você vê essa questão? Ronaldo, essa é uma questão técnica de grande complexidade, eu acho, em termos de formulação de políticas públicas. Alguns países legalizaram as drogas e acabaram tendo uma geração jogada nas ruas com heroína, com uma série de coisas. A experiência não foi necessariamente bem sucedida. Nós teríamos que analisar com muito cuidado e num debate democrático, trazendo os dados para a mesa, para que o cidadão, de muitas maneiras, pudesse formar uma opinião e responder a isso. Eu acho essa questão complicada também porque eu não tenho certeza de que quem escolheu o mundo do crime ou quem está no caminho da criminalidade seria honesto se nós removêssemos isso. Há inúmeras outras formas de crime, desde o tráfico de seres humanos, a prostituição, uma série de outras questões que a gente sabe podem ser objeto do crime. Então, esse é um assunto que eu acho que precisa ser mais pensado. É necessário pesquisas aplicadas, é necessário trazer as experiências internacionais para a mesa e ver, porque não precisa ser legaliza tudo ou proíbe tudo. Nós podemos ver onde é que teriam ganhos, onde é que teriam perdas, de uma maneira inteligente, colocando os dados sobre a mesa e vendo os riscos de cada decisão dessa natureza. Há 5 minutos do nosso estúdio, e essa é uma questão que eu coloco para todos os pré-candidatos, quero colocar também para você. Nós podemos subir o Pavãozinho, há um pouco mais de 15 minutos nós podemos subir a Babilônia, Chapéu Mangueira, a meia hora daqui nós podemos subir a Rocinha, a 40 minutos daqui ou 45 podemos dar a entrada no Complexo do Alemão, um pouco mais à frente temos a Maré. E eu pergunto, o que é que você pensa de saneamento básico? Essa é uma questão que eu gostaria de dividir em partes. Parte da questão da moradia na favela, ela é relativa à falta de oferta de moradia de forma que possa caber no bolso das pessoas que hoje têm como recurso morar nas favelas. Eu conversei com várias pessoas das comunidades e o preço dos aluguéis nessas favelas está beirando R$1.000, dependendo do tamanho da moradia. Então, você tem kitnets de R$500, você tem sala com 2 cômodos, com casas de 2 cômodos por 700, você tem casas que passam de R$1.000. Há uma questão, então, de mobilidade urbana e de oferta que precisa ser endereçada. Quando nós olhamos para essa capacidade de pagamento dessas pessoas, nós vamos perceber que nas favelas do Rio de Janeiro nós temos um índice de desenvolvimento humano já bastante bom. Então, pelos rankings internacionais, nós estaríamos numa situação de um ranking de desenvolvimento de médio para alto nessas comunidades, porque nós temos acima de 7,11 de índice de desenvolvimento humano aqui, que é muito acima dos países miseráveis e de uma taxa de pobreza crônica. Eles têm uma capacidade de pagamento. Hoje existe tecnologia para a construção de prédios e casas pré-fabricadas que permite que o preço da unidade varie aí 40, 50, 60 mil reais o preço da unidade. Eu conversei com o setor financeiro no Rio, que do setor de serviços de maior pujança econômica, de maior valor agregado no Rio de Janeiro é o setor financeiro. Falei com as cooperativas de crédito e é possível gerar uma oferta de moradia por menos do que o aluguel dentro de uma comunidade se nós fizermos um plano diretor de verticalização do subúrbio, que foi uma alternativa que o Japão usou com uma quantidade de terra muito menor que a gente. Então, se a gente olha para o Japão, são 130 milhões de habitantes em média, num território menor do que o estado de São Paulo. O que eles fizeram foi verticalizar
e aumentar a oferta de moradia de uma maneira estruturada. Então, se a gente olha para o nosso subúrbio, e eu sou do subúrbio, nasci na Serra, em Petrópolis, mas fui criada na Praça Seca, minha avó morava na Piedade. O subúrbio foi bastante gostoso de morar no passado. Ele tinha lazer, tinha as praças, tinha o cinema, tinha a sorveteria da esquina. O subúrbio foi muito deixado à própria sorte enquanto se discutia o problema da favela. Quando eu acho que a verticalização do subúrbio, um plano diretor que permita a verticalização, ela tem a questão do trem, que facilita a mobilidade urbana, você tem a Avenida Dom Helder aberta, você tem canais de trânsito dali, e eu acho que muita gente que mora nas favelas hoje preferiria comprar uma casa dentro de um condomínio ordenado, num processo de verticalização do subúrbio, pagando 500, 600, 700 reais por isso. Teremos ainda moradores nessas comunidades e precisaríamos endereçar essa questão, mas eu acho que é mais fácil e mais barato abrir espaço para esse movimento e deixar o mercado funcionar. As incorporadoras poderiam fazer isso, é muito fácil, como o Japão resolveu. Se você quer fazer um prédio no terreno e tem ali uma quadra com 10 casas, você oferece as coberturas para os moradores da casa em troca dos terrenos e você constrói moradias ali, todo mundo sai ganhando. Quem tem casas de porte médio acaba ficando com uma cobertura bacana num prédio estruturado com uma área de lazer mais bem resolvida, e você aumenta a oferta de imóveis num preço que a enorme maioria da população que hoje vive em comunidade poderia pagar. E aí entra uma questão que eu acho relevante para o Rio, que é a baixa qualidade das pesquisas aplicadas e dos dados utilizados para a formulação de políticas públicas. Quantos são os indivíduos efetivamente numa posição de vulnerabilidade social dentro dessas comunidades? Essa é uma pergunta que ninguém sabe responder. E se a gente olha pelo poder de compra e pelo crescimento da classe média negra nessas comunidades, eu acho que esse grupo é pequeno. Se nós conseguíssemos isolar isso, né, são 1,5 milhão de pessoas morando nas comunidades, né, chamando aí de favela comunidade, onde não tem a propriedade da terra estruturada. Vamos lá que 15, 20% dessas pessoas sejam verdadeiramente pessoas numa situação de classe E, numa situação de forte vulnerabilidade. Não parece, pelos dados do IBGE, não é isso. Nós não temos essa quantidade de miseráveis dentro da região metropolitana. Seria muito mais fácil resolver o problema dessas comunidades se nós permitíssemos que a iniciativa privada e o mercado fizessem incorporadoras e resolvesse o problema da oferta de moradia com um planejamento ordenado e uma revitalização do subúrbio. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com a pré-candidata do Partido Novo, ou melhor, com a pré-candidata pelo Partido Novo, a Carmen Migueles. Não saia daí, já voltamos, vamos conversar com ela sobre saúde e educação no último bloco desse nosso programa. Já voltamos com Carmen Migueles, pré-candidata à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Carmen, estamos de volta com o nosso terceiro bloco de Menorá na TV. Você vai ter a oportunidade de falar sobre saúde e educação. Vamos começar com a saúde. Como resolver o problema da saúde e da doença do cidadão médio no Rio de Janeiro? Então, Ronaldo, a questão da saúde está relacionada diretamente com a sua pergunta anterior do saneamento básico. É necessário ajudar que as pessoas consigam uma equação financeira para comprar uma casa própria mais ordenado, para ir fazer o planejamento do saneamento nas comunidades, mas a questão da saúde, ela tem o mesmo problema que a gente via na polícia, que é a questão da desintegração das informações e da falta de uma plataforma de TI que permita o aumento da capacidade de diagnosticar problemas, resolver problemas de uma forma estruturada. Então, as clínicas de saúde da família, elas estão mal conectadas com as outras instâncias da saúde. Então, os hospitais que deveriam estar voltados para traumas e cirurgias complexas, muitas vezes fazem, às vezes, da UPA, porque as pessoas não conseguem atendimento, não tem um prontuário centralizado. As informações do cidadão estão muito desorganizadas na base de dados da prefeitura.
O prefeito Eduardo Paes fez um investimento grande em plataforma de TI. Antes dele não tinha tido um esforço nessa direção, mas o que acontece é que o sistema está sendo montado muito como um quebra-cabeças em que as peças não se encaixam. Então você tem a área de inteligência em TI tendo que resolver um problema de como é que eu resolvo evasão fiscal por um lado, como é que eu resolvo o problema de alocar esse indivíduo numa escola. Você não sabe que o indivíduo que está pagando ou não o IPTU é o mesmo que tem problema na escola, você não consegue resolver os problemas de uma maneira integrada. Quando você olha o impacto disso na saúde, você vê planos estratégicos que não estão relacionados com os dados concretos de realidade. Por exemplo, nós temos a maior mortalidade por 100 mil habitantes, 100 mil crianças nascidas vivas em Bangu. A Barra é a menor. Você tem 2,5 mil bebês que morrem a cada 100 mil nascimentos e você tem mais de 12 bebês que morrem por 100 mil nascimentos em Bangu. Por quê? Por que Bangu? O que acontece lá? Quais são as causas? As causas estão relacionadas à educação. É uma questão do nível de informação da mãe, é uma questão da água limpa, é uma questão da higiene na casa, do mofo nas paredes, do nível de contaminação na família. Muito disso você resolve com educação. Na hora que você pensa em educação, a gente tem um vício de pensar a educação escolarizada. Eu fico sonhando, na verdade, fico imaginando como seria bacana se nós pudéssemos ter uma OS fantástica de tecnologia, como tem a RNP, que criou a Rede Brasileira de Telemedicina e outros projetos maravilhosos para o Ministério de Ciência e Tecnologia, fazendo um grande museu virtual, um museu vivo, onde nós pudéssemos usar a inteligência dos diferentes grupos sociais para resolver esse tipo de problema. Então, nós poderíamos ter vídeos de 3, 4 minutos que qualquer mãe hoje tem acesso nos celulares para saber como é que faz o pré-natal, como é que cuida do bebê no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Você pode ter sistemas de aconselhamento, você pode ter um voluntariado que é forte na cidade trabalhando nisso, você pode ter médicos e professores aposentados resolvendo esse tipo de problema. Então, se você estrutura essas soluções cooperativas com uma inteligência digital, você tem um impacto talvez maior na mortalidade de bebês do que você resolvendo o problema via saúde, que é mais caro. Então, essa questão de integrar e criar as interdependências nos parece o caminho mais racional para resolver problemas. Educação formal, escola pública, município envolvido, salário de professor. Você tem 1 minuto para falar disso. A questão da educação em relação a salário de professor e essas coisas, você tem limites orçamentários bastante grandes. Hoje, o que impede, por exemplo, a expansão da oferta de ensino está perto da universalização, mas principalmente para creche, pré-escola, para resolver aquele problema anterior da violência que eu tinha dito, é um limite de orçamento. Temos que ganhar mais dinheiro para poder resolver isso de forma mais integrada. Mas dentro do limite de recursos usado, o que chama muito a minha atenção é o desperdício de inteligência humana que tem na Secretaria de Educação. Você tem formuladores de políticas públicas fantásticos, você tem muitos professores com mestrados e doutorados. Se a gente consegue organizar uma tipologia das escolas por tipo de problema e usar essa inteligência de uma maneira mais estruturada dentro de modelos de gestão do conhecimento mais adequados, a nossa capacidade de avançar é muito maior. Quando a gente olha para a greve dos professores agora, muita gente diz, são contra a meritocracia, são contra o modelo de gestão. Eu fui ouvir. O que eles disseram é o seguinte, espera aí, está todo mundo querendo me cobrar resultados sem aumentar o volume de recursos que eu preciso para entregar esse resultado, tirando a autonomia da escola, não nos ouvindo. Então, quando eu tenho esse modelo autoritário que hoje está instalado no Estado brasileiro de modo geral, o cara está vendo um tipo de problema aqui que ele não pode resolver porque a meta está mandando ele para lá. O que os professores estão dizendo é, me escuta e me deixa trabalhar, que eu consigo entregar resultados de uma maneira muito melhor. Por incrível que pareça, eu vi uma consciência meritocrática bastante clara nesses movimentos. Carmen, vamos aprofundar um pouco a questão da educação. Transforma o que você falou em experiências objetivas. Então, como fazer o teu pensamento funcionar na prática? Tem uma escola que eu amo,
que é maravilhosa, que está em Padre Miguel, que é o Monsenhor Mochon, que os professores criaram uma plataforma interdisciplinar, integrada, e eles celebram que eles não perderam nenhum aluno para o tráfico, isso no ensino médio, uma escola de ensino médio, e eles conseguiram implantar metodologias interdisciplinares, que é a tendência mundial em aumento da capacidade do aluno de aprender a aprender sozinho, com um nível de sucesso fantástico. Eles tiveram boa vontade e autonomia para trabalhar, estudaram juntos e conseguiram criar um projeto que é absolutamente inspirador. E eu vi isso em outras escolas. Eles tiveram apoio na época do então secretário, na verdade estadual, nós não estamos falando de escola estadual, que foi o Risolia. Risolia deu apoio para eles e eles fizeram um trabalho absolutamente brilhante, com um volume de recursos bastante limitado. Eu adoraria ter esse tipo de experiência e a gente poder dar mais recursos para eles, porque eles iam avançar muito mais. Então, não estou dizendo, vamos olhar para isso e ficar satisfeitos. Não, eles precisam de muito mais. Mas eles são um exemplo de como tem boa vontade e competência instalada dentro da área pública, que com suporte e reconhecimento adequado pode se transformar em resultados excepcionais. Realmente, sem dúvida nenhuma, quem pretende governar uma cidade como o Rio de Janeiro precisa se aprofundar nas áreas que são caóticas, problemáticas, confusas, complicadas e que geram problemas, muitas vezes, aparentemente insolúveis, mas que precisam de alguém que decida e que tome providências. O que é que você gostaria, efetivamente, que o telespectador, o eleitor do Rio de Janeiro, conhecesse a respeito da pré-candidata Carmen Migueles? Eu gostaria que as pessoas prestassem atenção nas propostas do partido e na ideia de que o indivíduo é a única entidade produtora de valor na sociedade, que a gente precisa reconhecer e apoiar esse indivíduo para que ele possa entregar muito mais valor. E também na importância de nós pensarmos na construção de vínculos de interdependência para favorecer o empreendedorismo na cidade e ajudar a retomada do crescimento comercial dentro do nosso município, a alavancagem do setor de turismo e uma coisa que a gente está prestando muita atenção, que é a importância de valorizar a socioeconomia criativa como um vetor de crescimento sustentável dentro da cidade. A cidade do Rio de Janeiro tem um patrimônio imaterial gigantesco, tem um volume de artes muito grande, tem um volume de folclore muito grande, e nós temos um problema de sazonalidade na demanda de turismo e de desperdício. Nós temos, por um lado, artistas maravilhosos sem emprego e, por outro, hotéis, restaurantes sem conseguir capturar valor do turismo, porque a oferta é uma oferta de baixo valor. Eu mesma fiz uma pesquisa com mais de 1.100 turistas que estavam circulando no Rio, e eles reclamam da falta de opções e alternativas de arte, cultura, lazer, gastronomia. Uma das coisas que eles disseram é, quando você vem da Europa para o Brasil, o que você espera encontrar no Rio? Milhares de lugares maravilhosos para você ouvir bossa nova. E onde está isso? Onde nós conseguimos ver as artes locais? Jongo, samba, ciranda, maculelê. Tem uma tradição de festas juninas maravilhosas que ocorrem dentro da região metropolitana de modo geral, e a gente precisa pensar o Rio como um hub dentro da região metropolitana, que não tem lugar para se apresentar. Então, isso geraria um festival de inverno lindo, nós conseguiríamos movimentar a vida social e cultural do Estado, a ideia da moda e arte visual, que faz parte da socioeconomia criativa do Rio, são vetores que nós precisamos cooperar para alavancar. Para fechar a nossa conversa, o que é que a pré-candidata Carmen Migueles, à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo, pensa da situação atual na política brasileira? De muitas maneiras, e aí vindo de um partido formado por cidadãos, a nossa visão é, nos omitimos. O que está aí é fruto da nossa omissão. O que está aí é fruto do cidadão brasileiro delegando para cima, delegando por outro, esperando que uma liderança resolvesse um problema que só pode ser resolvido por cada um de nós. Então, quando cada cidadão perceber
que faz parte disso e que a gente não pode acreditar em lideranças que vão resolver os nossos problemas por mágica, quando o cidadão vier para a mesa discutir e propor, aí a gente consegue resolver isso. E o parâmetro de gestão participativa que o Novo está tentando implantar na cidade está muito relacionada com uma abertura desse espaço de construção conjunta de soluções. Muito bem, nós chegamos ao final da nossa conversa, poderíamos ficar aqui algumas horas batendo papo, porque o Rio de Janeiro é apaixonante, as suas experiências são interessantes, esse diálogo é produtivo, mas infelizmente o programa só tem 1 hora de duração. Eu quero te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores, fazendo suas considerações finais. O que eu gostaria de dizer para os telespectadores é: se você é um cidadão como nós, um cidadão comum que nunca foi político e que não se conforma com o que está aí, vem para cá, olha para o que a gente está fazendo, se junte a nós, vamos fazer juntos a diferença. O partido é contra a reeleição, é contra você virar um político de carreira. Então, a ideia é abrir espaço para que cidadãos comuns possam vir, sentar na mesa e dizer o que quer da nossa cidade, do nosso país. Então, eu gostaria de convidar vocês a pensar com a gente como abrir esse espaço de participação cidadã na política nacional. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, com repetições aos sábados, às 11 horas da manhã, às terças-feiras, às 11h30 da noite e também às quartas-feiras, à meia-noite. Nos vemos lá.